Fala galera, tudo bem com vocês? Você já imaginou estudar um material técnico, realizar um laboratório prático e ainda por cima tirar uma certificação depois de todo esse esforço? E ainda por cima, você pode fazer tudo isso quando você quiser, do conforto da sua casa e de forma gratuita. Então, se você for curioso, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre os Applied Skills, que é um novo formato de certificação da Microsoft que você pode fazer de forma gratuita, tá? Beleza? Então, bora pro vídeo! Bom, galera, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as Applied Skills, que é o novo formato que a Microsoft trouxe para testar as nossas habilidades em gerenciamento de produtos da Microsoft. Isso não só para Azure, mas também para Microsoft 365 ou outras ferramentas ali da Microsoft, tá? Só que antes de explicar um pouco mais sobre o que é as Applied Skills, eu quero fazer um paralelo de qual que é a diferença das Applied Skills para as certificações convencionais que a gente já conhece, né? Que são as Z900, as Z104, as Z305, ou as certificações voltadas para a Microsoft 365 ou para a parte de segurança, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês primeiro é esse documento aqui que ele faz um paralelo de o que cada uma dessas certificações acaba abordando, tá? Então, primeiro a gente tem aqui do lado esquerdo as certificações da Microsoft, né? Como eu comentei, a Z900, a Z104, a Z305 e por aí vai. E aqui do lado direito nós temos as Applied Skills ou habilidades aplicadas da Microsoft, tá? Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre meta. Do lado da certificação, ela valida a proficiência técnica ampla, ou seja, ela vai pegar vários fatores voltados para aquele tipo de certificação e vai te testar com uma prova, né? Então, um exemplo aqui da Z900, que é a certificação Azure Fundamentals, né? Ela vai pegar vários temas fundamentais da Azure e vai te passar uma prova ali com um número variado de questões, né? Normalmente eu acho que é de 32 até 64 questões. Isso daí sempre varia de prova para prova. Mas ele vai fazer uma série de perguntas com vários temas diferentes, tá? Isso para cada tipo de prova. No caso aqui das Applied Skills, ele valida uma habilidade específica. Então imagina que Applied Skills ela vai focar em determinado assunto, enquanto na certificação ela tem um tema, um escopo mais amplo, né? Ela vai focar em vários temas diferentes, tá? Agora falando sobre contexto, as certificações da Azure, ela é baseada em função. Ou seja, normalmente é uma Azure Fundamentals, que é voltado para quem está começando em cloud. Tem a Azure Administrator, que é para quem está começando a administrar a Azure, né? O que entra nessa parte de administração de nuvem. Tem a Z305, que é voltado para quem é arquiteto, né? Então, normalmente essas certificações baseadas em função é porque ela é uma função de trabalho de alguém, entendeu? Então, ou a pessoa é administrador de Azure, ou é um arquiteto de Azure. Tem a Z500, que é mais voltada para a parte de segurança, a Z400, que é mais voltada para DevOps. Então, esse estilo de baseado em função é o que? É para a função que a pessoa vai exercer em cima daquele produto da Microsoft. Já do lado aqui das Applied Skills, ela é baseada em projeto. Então, como eu comentei, dentro da certificação você tem um escopo muito mais amplo e na Applied Skill ela vai te focar em um determinado assunto. Nesse caso aqui do contexto seria um determinado projeto, né? Enquanto um Azure Administrator vai administrar storage, VM, VNet, enfim, vários recursos diferentes da Azure, o Applied Skills ela vai focar em um determinado assunto, em um determinado projeto, tá? A parte aqui de escopo, né? Então, amplitude de habilidades. Então, como a certificação ela é ampla, ela vai te testar várias habilidades diferentes, né? Não é só sobre VM, não é só sobre storage, mas a parte de administração como um todo, por exemplo. Já no caso da Applied Skills, ela vai testar aqui as suas habilidades específicas em um cenário. Então, novamente, como a gente comentou, a certificação é mais ampla, mas a Applied Skills ela é focada num projeto, num cenário ali específico. O formato. Como a gente já conhece da certificação, né? Então depois eu vou até fazer um outro vídeo aqui falando um pouco mais sobre as certificações, mas ele é um exame com elementos interativos. Então, normalmente nas provas da Microsoft você vai ter perguntas de múltipla escolha, perguntas de verdadeiro ou falso,
vai ter cenários de caso de uso, né? Então ele vai te passar um cenário, você vai ter mais ou menos umas 5, 6 questões ali que você tem que responder em cima desse cenário. No caso da Applied Skills, ela é diferente, porque a prova dela, na verdade, é um formato de laboratório. Então você vai criar ele vai abrir ali um laboratório para você, vai te passar uma série de tasks para você resolver, e depois que você resolver todas essas tasks, você aperta no botão lá que ele vai checar para ver o quanto que você acertou daquele cenário que ela propôs, tá? E por fim aqui a flexibilidade. Então no caso da certificação você tem que fazer no formato agendado. Então você vai lá, você escolhe a certificação, né? Você fala qual que é a data que você quer fazer dessa certificação, quem vai ser o proctor que vai avaliar você, né? Qual que é a linguagem que ele vai falar com você, se é inglês, mandarim, espanhol, enfim. E no dia da prova, né, você também seleciona qual que é a linguagem que você quer fazer essa prova. Então você agenda, no dia da prova você tem que entrar com 30 minutos antes, que tem todo um processo de check-in, e vai lá, faz a prova, né? Ou você faz de casa, num ambiente isolado, ou você faz num centro de treinamento, né, credenciado, que já tem um ambiente todo preparado para você fazer a prova, e esse é o estilo da certificação normal ali da Microsoft, né? Então, seja a Z900, 104, 305 ou qualquer outro estilo de prova da Microsoft, é nesse formato que você vai fazer. Já no caso da Applied Skills, como eu comentei, ela é sob demanda, ou seja, você pode fazer quando você quiser, pode ser de dia, de tarde, de noite, no ambiente que você quiser, né? Você vai lá, você vai estudar o conteúdo, vai ativar o laboratório, vai fazer todas as questões ali e vai colocar para aplicar, tá? Então, você tem muito mais flexibilidade para você fazer um Applied Skills do que fazer uma certificação na Microsoft. Mas novamente, cada uma tem um peso diferente, tá? E entendendo um pouco mais como que funciona a Applied Skills, você pode ver que ela é ótima para engajar cada vez mais os seus estudos em cloud ou qualquer outro tipo de tecnologia da Microsoft. Beleza? Então, agora que a gente tem esse entendimento mais ou menos de como que funciona e qual que é a diferença, né, entre certificações da Microsoft e as habilidades aplicadas da Microsoft, né, as Applied Skills, agora a gente vai falar um pouco mais sobre elas, tá? É... Aqui, só para vocês terem um paralelo, né, de quantidade de laboratórios da Applied Skills que a gente tem, esse daqui é um banner, né, dos laboratórios, né, então a gente tem aqui Applied Skills do nível iniciante, né, e tem também aqui do nível intermediário, mas vejam que tem bastante laboratórios que dá para você fazer e dá para testar suas habilidades, enquanto na Microsoft, parte de certificações, a gente também tem várias certificações, né, do nível fundamentos, do nível intermediário, né, o role based aqui, e também do nível especialista. Cada uma para sua coluna ali de escopo dos materiais dos produtos da Microsoft. Então a gente tem infraestrutura, Data AI, Digital Apply e Innovation, Modern Work, Business Applications e Security, tá? Então, só para vocês verem aqui um pouco do paralelo de uma da outra. Mas eu vou deixar o link aqui desses dois banners para vocês entenderem mais. E como que eu faço para eu procurar uma Applied Skills e aplicar, né? Estudar e aplicar para uma Applied Skills. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aqui. Pode ser no Google, pode ser no Bing, qualquer buscador que você tem aí. Você pode pesquisar por Learner Microsoft Credentials, tá? Ou Learn Microsoft Credenciais, qualquer uma das duas você vai procurar e normalmente é o primeiro link aqui, ó, tá? Credenciais, certificações profissionais técnicas, tá? Você vai clicar no link, ele vai abrir aqui essa página de credenciais da Microsoft, né? E aqui você já consegue ver que você consegue acessar qualquer um daqueles dois materiais. Primeiro aqui das habilidades aplicadas da Microsoft. Então, aquele pôster que eu acabei de mostrar, é só você clicar aqui. E aqui embaixo a gente tem as certificações também, que também se você quiser ver o pôster com todas as certificações, você também pode clicar aqui embaixo, tá? Mas como o foco aqui do vídeo é Applied Skills, é aqui que a gente vai focar. Então aqui tem uma breve explicação, né, do que é Applied Skills, né, como eu acabei de comentar, mas vamos logo direto para a prática, como que eu faço para procurar e aplicar para uma prova.
tá? Então você vai vir aqui, ó, procurar habilidades aplicadas. Ele vai abrir um painel com a busca, né, de várias habilidades diferentes. Então, no caso aqui, ele já tem 44 resultados e cada dia está crescendo cada vez mais, né, esse número de laboratórios. E você tem vários filtros aqui do lado esquerdo que você consegue filtrar o que é determinado produto ou, enfim, role que você quer explorar nas suas applied skills. Então, no nosso caso, como minha experiência maior é a parte de Azure, eu posso focar aqui em produtos da Azure. Ele já tem aqui, ó, 21 laboratórios no resultado. E no caso aqui tem as funções que eu comentei, né? Então, o que você quer aprender na Azure? Ah, eu quero aprender a ser um administrador da Azure. Você pode fazer um filtro aqui, ele vai mostrar, ó, agora temos 8 resultados. Ah, não, eu sou um cara mais da parte de engenharia de dados. Então, eu clico aqui, ele mostra os 3 applied skills que tem aqui, tá? Fora essa parte de funções, você também pode filtrar aqui pelo nível da Applied Skills. Então, como eu comentei, tem o nível iniciante, tem o nível intermediário. Então, no caso, eu quero ver quais são as Applied Skills de Azure que tem do nível intermediário. Eu clico aqui, ele vai filtrar aqui, agora nós temos 19 Applied Skills. Ah não, eu não vou começar pelo intermediário, né? Eu vou começar ali pelo começo, pelo iniciante. Então você pode clicar aqui e abrir só quais são os iniciantes, tá? Então, como esse é um vídeo introdutório até para você entender como que funciona as applied skills, né? Eu vou abrir esse daqui que é Introdução a tarefas de monitoramento ou Introdução a tarefas de gerenciamento do Azure. Eu vou abrir esse daqui que eu acho que é um pouco mais tranquilo de fazer, mas você pode fazer qualquer um desses dois aqui que o ambiente é praticamente o mesmo, tá? Eu vou abrir esse daqui. E quando você abre uma Applied Skills, o que ele tem ali na sua tela? No meu caso aqui, eu já tenho essa certificação, eu já fiz, né? Então ele já mostra aqui que eu já passei, tá? Mas ele apareceria assim, essa telinha aqui de cima, mostrando uma visão rápida, né, de qual que é aquela Applied Skills, quais são os produtos envolvidos, né? Assuntos, né? As funções que abrangem essa Applied Skills. Uma descrição breve, né, do que é. E aqui é bacana que você não precisa chegar e já fazer o laboratório automaticamente. Você pode vir aqui, abrir esse roteiro de aprendizagem numa outra aba, né? E você consegue estudar o que você vai fazer baseado ali naquela sua Applied Skills. Então vejam que aqui ele já tem um material, né? Já tem um módulo aqui do Microsoft Learning para você estudar. E aqui ele tem quais capítulos? Escrever o gerenciamento de recursos da Azure, tem todos os seus capítulos. Tem aqui, ó, projeto guiado, atualizar e manter recursos. Então você pode abrir aqui e ele vai mostrar tudo que você precisa fazer naquele laboratório. Então você pode vir aqui, dar aquela estudada bacana, entender melhor o que você vai precisar fazer e depois você vai lá para a prática, beleza? Então esse daqui é o material que você estuda antes da sua Applied Skills. Então voltando aqui na nossa página da nossa Applied Skills, você vai descer aqui e o que ele fala aqui, ó, fazer avaliação. Então você tem 2 horas para concluir a sua Applied Skills. Então ele vai abrir o laboratório, você tem 2 horas para você concluir. Você não pode pausar ele no meio do caminho, né? Você vai abrir, você vai fazer essas 2 horas e vai finalizar. Ele é em inglês, até agora ele está totalmente em inglês, né? Então vocês vão ver ali as tarefas vão estar todas em inglês, então é importante você ter um conhecimento pelo menos básico ali de inglês para conseguir pelo menos fazer a leitura dos exercícios, né? Então, como eu comentei aqui, ó, ele faz uma avaliação, né, de laboratório interativo, tudo mais, né? Após iniciar o laboratório, você precisa esperar 72 horas para iniciá-lo novamente. Então, ou seja, se você fizer o laboratório hoje e você fez todas as tarefas, você não passou, você tem 72 horas, né, que ele fica travado, você não consegue aplicar de novo, mas depois dessas 72 horas você pode aplicar novamente e tentar novamente fazer esse laboratório, tá? E aqui o que ele estava avaliando, né? Avaliando nessa avaliação. Ele realiza tarefas básicas de assinatura, tarefas básicas de serviço de rede, VNet ali, né? Tarefas básicas em máquinas virtuais e tarefas básicas em armazenamento. Vejam que ele tem um grande paralelo com a certificação AZ900, que também aborda sobre esses principais recursos aqui, só que de uma forma um pouco mais teórica. Aqui na
na Applied Skills, você vai interagir, você vai abrir um laboratório, você vai precisar executar algumas tarefas, tá? E por fim, ele tem aqui a caixinha, né, que você marca aqui. Se você quiser dar uma lida aqui nos contratos de como funciona a Applied Skills, você também pode ler. Mas aqui é o botão que você vai iniciar o seu laboratório, tá? Então, mais uma dica aí, leia o material antes, né? Leia esse conteúdo aqui do roteiro de aprendizagem antes, para você entender como que vai ser aquele laboratório e não descobrir tudo ali na hora, né? E quando você tiver realmente preparado, reserve 2 horas para você focar totalmente nisso, porque se você começar a fazer e você sair para fazer alguma outra coisa, tudo mais, você vai acabar perdendo tempo de laboratório, que pode ser crucial para sua nota final, beleza? Então, imagino que você vai fazer essa Applied Skills, você já estudou ali, estudou todo o roteiro de aprendizagem, você quer começar a fazer o laboratório. É só você clicar aqui em iniciar, ele vai começar a abrir o laboratório, né? Então, antes dele iniciar, ele faz uma checagem aqui. Então, quantas pedras nós temos aqui? Opa, temos 2 e enviar. E enquanto ele vai carregando aqui o laboratório, eu vou dar uma acelerada no vídeo para também vocês não ficarem esperando aqui muito tempo. Bom, galera, agora retornando aqui, depois que ele fizer todo o carregamento do laboratório, essa daqui vai ser a tela que você vai ter da sua Applied Skills, né? Então, do lado esquerdo aqui a gente vai ter o nosso terminal, né? O nosso computador, que a gente vai acessar e vai fazer todo o laboratório dentro dele, tá? Não é dentro do nosso próprio computador. E aqui nesse painel da direita é um painel de instruções que explica como que funciona a parte aqui dessa máquina virtual, né? Ele fala aqui sobre as Applied Skills, como que você vai fazer o login aqui na máquina, né? Então, para você fazer o login na máquina, ele fala aqui que você tem que copiar o seu usuário e depois copiar a senha aqui. É só clicar que ele já preenche automaticamente. Você dá um submit e ele vai logar aqui na máquina. E vejam que aqui na máquina ele tem alguns ícones aqui que você vai utilizar durante o seu laboratório, tá? Então esse tem aqui o Contoso Data Editor, que normalmente você vai utilizar para guardar informações. O e-mail, que é simulando como se fosse o Outlook, né? Quando você está trabalhando, né? Que você recebe suas demandas. Tem o VS Code, esse NVDA aqui, que são outras ferramentas que você pode acabar utilizando também, mas o principal aqui vai ser o navegador para a gente acessar o portal da Azure e fazer os laboratórios, tá? Antes da gente começar aqui e explicar um pouco mais sobre os elementos, qual que é a minha dica que eu dou? Pegue esse painel aqui da direita das instruções e leia todo ele, tá? Porque ele vai passar todas as instruções que você precisa saber para fazer a sua Applied Skills. Então ele fala aqui, ó, como você faz o login na sua máquina virtual, que é essa aqui da esquerda. Como que você vai ler o seu cenário, né? Então ele vai explicar um pouco mais ali sobre a empresa Contoso, né? Que você trabalha nela e tudo mais. Como você faz para acessar as mensagens de e-mail, tá? Então você pode clicar aqui ou pode dar 2 cliques no e-mail aqui, que é onde vão estar as suas tarefas. Como você faz o login na Azure. Então, assim como você receber um login e senha para você acessar a sua máquina, você também vai receber um login e senha para você acessar o seu portal da Azure e fazer todo o laboratório. E aqui fica uma dica que com esse login e senha você não consegue fazer nada que seja fora do seu Applied Skills, né? Ele está configurado para fazer exatamente aquilo que precisa para sua Applied Skills. Então você não vai conseguir subir qualquer tipo de máquina, não vai conseguir fazer modificações, está fora desse escopo dessa Applied Skills, tá? Então você só vai conseguir seguir aquelas tarefas que você tem para fazer na Applied Skills e nada mais, tá? Então ele é totalmente isolado. E caso você tenha aqui problemas também, ele dá alguns passos para você solucionar problemas do seu laboratório, tá? Uma vez que você já entendeu isso, o que você pode fazer? Ou você pode clicar aqui e fechar essa sua janela aqui de instruções, ou você pode clicar aqui em configurações e dividir janelas. Nesse dividir janelas, ele vai tirar essa sua janela de instruções. Então, no caso, se você tiver 2 telas aí, você pode jogar essas instruções para uma outra tela aqui, por exemplo, e você fica com a sua tela principal aqui do seu laboratório totalmente livre.
Além disso, você pode vir aqui na sua tela e dar um F11 para você pegar a tela inteira, né? No caso, você tem que clicar aqui do lado de fora, tá? Do seu terminal e apertar o F11. Então ele dá uma expandida um pouco maior aqui da sua área de trabalho para você realizar as suas atividades, beleza? Então beleza, a gente já leu aqui as instruções e tá aqui no terminal. O que que eu preciso fazer? Então, como ele comentou, a primeira coisa que você precisa fazer é ler os seus e-mails. É nos seus e-mails que vão estar as tarefas que você precisa fazer. Então você clica duas vezes aqui, ele vai carregar aqui os seus e-mails. Então ele vai simular o seu Outlook, sua caixa de entrada ali. Então quais são as diretrizes gerais? Então ele explica aqui mais ou menos qual que é o ambiente, né? O que você faz, o que as outras pessoas fazem ali da empresa. Ambiente existente. Então, novamente, ele passa aqui um usuário e senha para você fazer um login na Azure, tá? Aí ele começa a passar aqui nesses próximos e-mails, né? Quais são as tarefas que você precisa fazer. Então, esta é a sua tarefa, né? Ele dá um contexto do que você precisa fazer. Ele passa aqui, ó, esta é a sua tarefa. É necessário completar as seguintes tarefas, né? Então, inicie uma máquina virtual VM1, atribua a NSG, configure a VM2, tudo mais. Então, ele passa algumas tarefas para você fazer. E aqui, vejam que ele tem aqui, ó, marcar como concluído. Esse marcar como concluído não avalia, não chega a ser avaliado na sua questão total ali do seu laboratório, né? Então, tipo, se eu fizer todas as questões aqui e não marcar como concluído, ele não faz diferença para a sua avaliação da prova. Isso aqui é mais para você ter um controle de quais tarefas você já fez ou não, tá? Então, imaginando que eu fiz todas as minhas tarefas aqui desse e-mail específico, eu marco aqui só para deixar sinalizado e vou para a próxima tarefa, tá? Então, basicamente, a ideia do laboratório é tudo esse. Você vai passando por aqui, vai clicando nos e-mails, vai lendo eles na íntegra para entender o que você precisa fazer em cada um deles. Ele fala que algumas tarefas você precisa fazer, outras tarefas você precisa fazer e coletar algum tipo de informação e colocar lá naquele contoso Data Editor, né? Se vocês não lembram que o Data Editor é esse carinha aqui, ó. Vocês podem abrir ele aqui e vejam que, ó, ele vai pedir algumas informações aqui, informações de VM, né? Então, conforme você vai realizando as suas tarefas, você vai preenchendo aqui as lacunas que não estão preenchidas nesse laboratório, tá? E depois que você completar todas as suas Applied Skills, né, todas as suas tarefas aqui da Applied Skills, o que você precisa fazer? Você vai finalizar o seu laboratório clicando aqui em enviar a sua avaliação, beleza? Então, resumidamente, o que você vai fazer? Vai entrar no laboratório, vai abrir o seu e-mail, vai ler todas as suas tarefas que você precisa fazer aqui. Aqui ele já dá aqui um login no seu portal da Azure para você logar na sua Azure, né? Então, novamente, não sei qual que é o login e senha da Azure. Lembra que eu peguei aquela telinha lá e deixei aqui do lado? Então aqui eu tenho o meu login e senha da Azure. Você pode fazer aquele mesmo esquema de copiar o login e ele vai aqui e digita automaticamente, né? E uma vez você logado na Azure, você consegue fazer todas as suas tarefas que ele está pedindo ali, tá? E depois que você fazer o envio da avaliação, ele demora ali mais ou menos uns 5 minutinhos, porque o que ele vai fazer durante esse processo, né, de avaliação? Ele vai ver tudo aquilo que você criou, modificou, né, e coletou informações lá aqui no laboratório. Ele deve passar um script ali, né? E ele vai fazer um coeficiente ali de quantos por cento você acertou nessa sua applied skills, tá? E se você tiver acertado ali, se eu não me engano, deixa eu cancelar aqui o laboratório para voltar lá para a parte da prova, né? Então, se você tiver passado aqui, se eu não me engano, você precisa tirar mais de 70%, ou 70 ou 75%, para você ser aprovado, tá? Então, ele vai mostrar aqui, ó. No meu caso, fiz recentemente essa Applied Skills até para fazer o vídeo aqui, né? E eu tirei aqui 89%, né? Então, fui aprovado e com isso
e eu vim aqui, ó, recebi as credenciais. E como que eu vejo essas credenciais, né? Você pode ir diretamente na sua Applied Skills para você ver a sua credencial. Então posso clicar aqui, ele vai abrir diretamente aqui a minha Applied Skills, né? As minhas credenciais da Applied Skills. Eu clico aqui nela. Opa! Na verdade, eu vou clicar no botão para exibir a credencial e ele mostra aqui, ó, uma certificação verificada que você pode vir aqui, copiar o link dela ou compartilhar diretamente nas suas redes sociais, né? Ela tem a validade também como uma certificação da Microsoft, mas claro que você tem que pensar nos dois pesos ali, né? Applied Skills ela é mais focado para uma função, para um projeto específico, e as certificações é um pouco mais abrangente, tem um peso um pouco maior. Mas vejam que é uma ótima forma de você estudar, se dedicar ali para um determinado assunto, né, dos produtos da Microsoft e criar um laboratório, fazer um teste prático das suas habilidades, né, colocar a sua expertise ali à prova. Beleza? Então, o que eu queria passar era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você achou esse vídeo muito útil, peço para você deixar o seu like, deixar seus comentários do que você achou desse conteúdo aqui, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né, para que elas também conheçam aqui as Applied Skills e possam se especializar em várias delas, né? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, assina o canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até mais.